A Poesia 61, como se chamou a publicação que saiu nesse ano, surgiu um pouco casualmente, digamos, porque nós conhecíamos, líamos as coisas uns dos outros, pensávamos fazer uma revista. Fazer uma revista era um pouco complicado e decidimos fazer assim, fazer uma coleção de 5 cadernos com uma sobrecapa comum e demos-lhe esse nome de Poesia 61. Os poetas eram Fiamma Pais Brandão, Casimiro de Brito, Luísa Neto Jorge, Maria Teresa Horta e eu. É uma poesia que tenta, de alguma forma, inovar, enfim, dentro do quadro da poesia do seu tempo, naturalmente com algumas influências anteriores. Quer dizer, nós tentávamos dar uma autonomia ao poema, recuperar ou revitalizar a palavra como unidade do texto poético, dar uma intensidade ao verso, de uma forma talvez um pouco intuitiva, era o que se passava e o que nós tentávamos fazer nesse momento. Portugal está muito ligado a uma tradição talvez mais relacionada com a França, com Rimbaud, com Mallarmé, com o surrealismo francês, etc. E então isso realmente deu à poesia uma ambição, digamos, de liberdade, de uso da imaginação, sabendo nós o papel que o sonho, por exemplo, tem, e o subconsciente na poesia surrealista. É evidente que há nos poemas, e particularmente nesse período dos anos 60, talvez uma lógica que é uma antilógica, digamos assim. João Gaspar Simões, que era um crítico muito conceituado e que escrevia no Diário de Notícias, recebeu a Poesia 61 com uma grande irritação, dizendo que eram jovens que entravam no banquete, cuspiam na sopa e que aquilo não era poesia, era antipoesia. Não podemos esquecer-nos de que Portugal vivia, no início dos anos 60, sufocado por uma ditadura política, não é? Havia toda uma alusão indireta àquela situação asfixiante, não é? Portanto, títulos como Hematoma, a doença, de alguma forma procuram ser indicativos do que era a vida do país. A doença, realmente, havia toda uma série de constrangimentos a que nós éramos sujeitos, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista moral. Sendo o Fernando Pessoa uma presença tão dominadora e tão dominante no século XX português, é extraordinário como, apesar de tudo, foi possível, depois de Pessoa, surgirem realmente uma série de grandes nomes da poesia portuguesa. Logo na década de 40, o Jorge de Sena, Sofia de Melbreiner, Eugênio de Andrade, depois nos anos 50, o Mário Cesarini. De algum modo, os poetas dos anos 40 e dos anos 50 já tinham avançado com obras extremamente autónomas e originais, o que provava que era possível fazer uma poesia liberto dessa sombra do Pessoa e diferente do Pessoa. Drummond foi talvez o primeiro poeta mais lido em Portugal e que teve até alguma influência na poesia portuguesa desde os anos 50. João Cabral veio a seguir. O João Cabral estava em Madrid, estava em Espanha. Eu escrevi ao João Cabral e ele mandou-me uma plaquete daquelas que ele fazia na sua prensa manual, Os Dois Parlamentos. E o que eu conservo, 200 exemplares, é uma relíquia. Esses dois poetas, sobretudo, Drummond e João Cabral, de facto, eu convivi muito com eles. Na doença talvez haja alguns poemas que reflitam um pouco algum parentesco com a poesia de João Cabral, mas penso que de um modo geral, quando muito, poderei estar próximo dele num mesmo sentido de construção rigorosa do poema, isso sim, aí é uma lição. Acho que não se pode dar lições nessa matéria, não é? Cada um tem de descobrir o seu caminho. O principal conselho que eu daria era que
lesse muita poesia, pensasse muito sobre a poesia, refletisse sobre o... Porque o ser poeta também é um ofício, não é? Este poema foi escrito em Londres, num período em que eu estava lá, tive lá 6 anos, e foi feito na sequência de um concerto pelo pianista Emil Gilels, um pianista russo, e que tinha uma postura ao piano que o crítico do Time, salvo erro, dizia que a postura dele lembrava um pouco Beethoven, e por isso é que eu digo que ele imita o autor, enfim, um bocado a fusão entre o intérprete e o autor da música. O pianista senta-se, imita o autor, os holofotes douram-no, é a vítima dos expansivos círculos do som. Em torno dele, o som é como um laço. Está sentado na margem do teclado, detendo com os braços a força ameaçadora das águas.